Assim, se você pegar o pessoal da maçonaria, por exemplo, eles têm os 33 graus, certo? 33 graus? É baseado na idade de Cristo e tal, e que eles vão subindo. E aquele cara que chega no 33 é bem menos do que a sétima morada. Mas aquele cara que chega no 33, tipo, ele é um grão-mestre da maçonaria, certo? Ele dá conselho pro restante e tal, não vamos entrar no que é maçonaria. Não, mas vamos pular. Você entende de maçonaria? Poderia falar algumas coisas aqui, mas você quer causar polêmica? Porque assim, maçonaria é um negócio muito obscuro. Até o Lorival, quando ele esteve aqui, ele falou que ele também entende um tanto desse negócio aí. Você também falou isso. Essa parte eu não assisti. Não falou no podcast, ele falou nos bastidores, né? E a gente não tocou porque na verdade, eu deixei passar, porque se eu tivesse me lembrado, eu tinha cutucado para ele falar um pouco, né? Sim. E assim, sobre a maçonaria, como que é esse negócio? É 33 graus por causa da idade de Cristo. Isso. E quando você chega no 33º, é o grão-mestre. Esse é um grão-mestre, é uma pessoa que a ideia deles no meio social, eu vou passar a ideia deles, tá? Não vou passar o que eu penso sobre maçonaria, tá? Não vou passar o que eu penso, vou passar a própria ideia de vocês, tá bom? Vocês são convincentes. Então, é uma metanoia. Metanoia? Que seria uma evolução do seu ser. A maçonaria, não é todas. A maçonaria existe várias lojas que trabalham, cada uma tem a sua... Hoje a maçonaria são muitas lojas, então cada uma trabalha o seu estilo de método, tá? Eles têm uma base, como eu falei, dos 33 lá, das 33 passagens, mas alguns trabalham a metanoia, que seria... A PNL veio bastante que é o início da... Resumindo, o que é a PNL? Evolução no que vocês dizem, né? Então é assim que vocês explicam, é um caminho de evolução. Eles explicam como um caminho de evolução. Isso. E eu sempre ouço falar que tem... Que eu sempre ouço falar que, tipo assim, tem maçom em tudo quanto é lado. Tem dentro da igreja. Eles estão em todas as categorias de igreja, em todas as instituições religiosas, no plenário da República, em todos os lugares do mundo. Tem um maçom, porque é uma maneira que eles trabalham como aceitação mesmo pela sociedade. Mas só que assim, isso que eu acho muito controverso, porque assim, eu vejo, sei lá, porque eu não conheço nada de maçom, mas só que eu sempre tive uma visão do maçom é o errado, maçom é vamos supor, é o inimigo. Eu sou crente, Sim. Né? Eu sempre tive essa visão. Não que eu sou crente agora, desde o ano passado. Mas só que desde antes de eu ser crente, eu tinha essa visão, tipo assim, como que vai ter um maçom dentro da igreja? Entendeu? Mas o que será que esses maçons? O que eles fazem? Porque maçom os maçons, nós tivemos... Sempre que tem uma guerra no mundo, por trás de uma guerra existe manipulação de mentes, e não só manipulação. Nós podemos usar a nossa pandemia aqui. Algo aconteceu na pandemia, certo? Uma mudança de costume, de valores, talvez a máscara... Em níveis mundiais, ela tem um significado além de proteção, tá bom? Não estou dizendo que estou dizendo que há rumores, né? Porque boca fechada, então fica com a boquinha fechada e vai pro matadouro. Então, assim, é muito pouco tempo para falar tudo, mas assim, vou falar o que eles mesmos pregam, né? O que vocês mesmos pregam, tá? Então, eles são um sistema bem organizado. A questão que eles falam de não divulgar muito é porque isso aqui não é para todos. E eles citam até Jesus. Não pode dar pérola aos porcos e tal. Eu já vi um maçom falar isso. Então, eles citam muito a Bíblia, mas o que é Jesus para eles? Vamos lá, católicos e evangélicos. Nesse momento, estamos juntos, hein? Que eu vou levar pedrada aqui. Jesus para eles não é o Jesus que é para o católico e que é para o evangélico, tá? Jesus para o maçom é só uma pessoa muito evoluída, certo? Ele não é o Filho de Deus para eles. Não é o Filho de Deus. Para eles, não é o Filho de Deus. Eles falam do Criador do universo, mas baseado na física quântica... na metanoia, na mudança de pensamento, tá? E não que as igrejas não trabalham isso. Até essa questão de metanoia, eu quero falar. O maçom, ele é que assim,
Por que existe essa rivalidade? Respondendo a pergunta, porque lá no passado, pós a Primeira Guerra Mundial, pós Segunda Guerra Mundial, também teve a guerra de um século que aconteceu na Europa. Vai ler o livro, eu não posso explicar tudo, vai ler o livro. Procura na internet. A guerra de 100 anos na Europa. Só nessa guerra aí, que foi uma guerra entre protestantes e católicos e tal, aconteceu essa guerra que... na ruptura de Nero ali, teve muitas coisas. Partiu, o que aconteceu aqui no miolo da igreja, também inflamou na sociedade política, porque, para quem não sabe, lá no começo era a igreja que mandava em tudo, né? Sim. Né? Você sabe, você tem esse conhecimento. Então, é só pegar Guerra dos 100 anos na Europa, pá, você vai ter todo esse conhecimento. Só para dar uma base para... o cara não estava falando besteira e tal. Então, nesse intervalo, teve pessoas que lá do protestantismo veio do pessoal evangélico, do pessoal crente veio do católico veio São pessoas que saíram da igreja e eles trouxeram essa filosofia até de Jesus, mas bem rebaixada. Não é o que Jesus disse realmente. É uma falácia. Para a gente entender, por exemplo, o que é uma falácia? É quando, na vida prática, por exemplo, na política, ainda existe bastante falácia. Na Vila dos Alemão tal, eu construirei uma ponte. As pessoas compram esta ideia. Elas nem pensaram que na Vila dos Alemão nem rio tem. Então foi uma falácia. E a falácia existe desde o tempo de Jesus e antes e até agora. Então, assim, eles usam bastante de falácia. Que as igrejas é tudo igual e tal, e que Deus é um só. Até essa frase que Deus é um só veio da maçonaria. Porque eles precisavam, quando eles se dividiram, tanto saindo do meio crente... Precisava juntar todos. Precisava juntar todos. Por isso que essa questão da ordem mundial vem com essa filosofia incutida que isso é uma falácia. Isso não... Gente, a gente não pode colocar as pessoas numa caixa... que seria, por exemplo, o pensamento comunista é isso. Vamos vender todas as nossas terras e dar aos pobres e seremos felizes para sempre. Cara, na China, os chineses, o pessoal de Cuba, o pessoal da Venezuela comprou essa ideia e hoje estão vindo para o Brasil trabalhar, porque não dá para viver com 100 reais. Na China, as pessoas vivem com 100 reais. Então, me diz em que país que o comunismo, com essa coisa que surgiu da maçonaria... A maçonaria nunca vai admitir que... o comunismo saiu da maçonaria. Da maçonaria. Porque eles precisam rebaixar as mentes. Como que a gente rebaixa as mentes? Com essa coisa de só dá, né? Por isso que são contra o velho da van, né? Entendeu? Tô só te dando dicas aqui.